eu me sinto assim como uma pessoa que não conseguiu digerir todas as informações ainda. Porque eu ontem escrevi no Twitter que talvez nós estejamos diante de um dos maiores escândalos da República. É algo inimaginável. O que nós estamos diante dos olhos é inimaginável. Eu vi agora, parece estar havendo uma sessão do TSE. O que é isso? O TSE, nesse momento, devia ter sofrido uma intervenção. O ministro Barroso tinha a obrigação, pelo menos, de se demitir. Pelo menos. Agora, como é tanta coisa, eu queria fazer aqui assim, primeiro abordar essa desculpa esfarrapada da imprensa. Ora, uma das razões por que não aprova é porque os logos foram apagados. Ora, na minha pouca sabedoria jurídica, que não é nenhuma porque eu não sou jurista, mas numa pessoa comum, quando você comete um crime, você tenta apagar as provas do crime. Ou não seria isso? Se o apagar esses registros tornava impossível a investigação, por que isso foi omitido? Mas como é que você pode acreditar no ministro que está presidindo o TSE, que oculta da nação inteira a existência, por exemplo, dessa investigação, desse relatório, dessa invasão do sistema, e garante que o sistema é inviolável, e depois, nas eleições do ano passado, o tribunal é atacado de novo e ele, durante o dia, vai negando essa invasão. Eu pergunto o seguinte: como é que esse homem ainda está à frente desse Tribunal Superior Eleitoral? Mas esse homem, como disse ontem o presidente, está tramando contra a democracia, inclusive abrindo inquéritos de ofício que violam o ordenamento jurídico consagrado na Constituição. Portanto, tentando dar um golpe. O presidente foi muito claro, ele está golpeando a democracia. Como é que esse homem está presidindo uma sessão do TSE? Bom, eu tenho aqui algumas perguntas, que é o seguinte. Primeiro, era inviolável o sistema. Então, não é inviolável porque não é que o sujeito entrou ali dentro. Ficou passeando durante meses. Agora eu pergunto o seguinte: ele ficou passeando durante meses para quê? Para ver como era bonito o computador do TSE, é isso? Ficou lá passeando, vendo todos os esquemas de segurança, violando isso, violando aquilo. Não, mas era só para passear. Era uma curiosidade. Bom, agora como é que eu posso acreditar num sujeito que garantiu que o sistema era inviolável? Agora reconhece que é violado, mas não foi fraudado. Bom, mas por que eu tenho que acreditar na sua palavra se o senhor está mentindo e escondendo provas? Bom, depois outra coisa. Você, quando está fazendo uma investigação, você vai unindo os pontos. Se esse homem estava escondendo isso que foi apresentado ontem, e é o mesmo homem que está conduzindo uma campanha ilegal do TSE, numa fúria alucinada contra o sistema de seguranças para tornar o voto auditável e transparente, isso é mais uma suspeita que se soma a outra. E agora, eu acho que se acrescenta uma outra. Na live da semana passada, o presidente mostrou indícios que a eleição de 2018 teve um comportamento estranho a partir de um certo momento. Por que é que nós não podemos desconfiar que, depois dessa invasão, que até foi investigada,
o sistema de apuração não tenha sido invadido e tenha sido realmente manipulado. Quando, sobretudo, o log foi apagado. Tudo isso me parece o seguinte, que nos deixa diante de uma das maiores crises institucionais. É todo um sistema que está em causa. Mais do que isso, essa suspeita vai para o Supremo Tribunal Federal também, onde há ministros que foram presidentes do TSE, que vieram assinar uma nota há dias atrás garantindo que o sistema era inviolável. Eu pergunto o seguinte, esses ministros sabiam desse relatório? Se eles sabiam, eles fizeram um documento público mentindo para o país. E esses homens não vão ser julgados? Esses homens estão colaborando com uma fraude à democracia, estão colaborando com um golpe institucional no Brasil. Como é que é? O que nós temos diante dos olhos é, a meu ver, nós estamos ao bordo da consumação de um golpe dado por esses que estão mentindo ao país. Agora, o presidente ontem, esse é o meu último comentário por agora, o presidente ontem, ao apresentar essas provas, ele deu uma saída. Recuei. Pelo menos para que as coisas se possam ajeitar. Mas nós temos a impressão de que essa gente vai empreender uma fuga para diante e vai apostar no enfrentamento, no caos e na dissolução do sistema político. Ora, nós estamos diante de uma situação, de uma gravidade sem nome, que não pode ter arranjo nenhum. Eu pergunto o seguinte, o Tribunal Superior Eleitoral, agora, neste momento, ele não tem mais legitimidade para continuar à frente do processo eleitoral. Um tribunal que diz que não tem como assegurar a segurança dos próprios dados para depois fornecer para uma investigação, ele não pode mais continuar à frente de um processo eleitoral. Um tribunal que tem o seu presidente mentindo para o país inteiro e, além do mais, atacando a democracia com processos ilegítimos, inclusive contra o presidente da República, não tem mais condições de continuar à frente de um processo eleitoral no país. Não tem. Eles omitiram fatos, eles são cúmplices de coisas estranhíssimas. Eles esconderam da população isso aí. Ora, como disse muito bem o Max, os donos do processo eleitoral são os eleitores. O mito da democracia não diz que o povo é soberano? Isso aí. Ora, o povo é tudo menos soberano, porque é uma casta que se acha dona do Estado, que está manipulando, ocultando, mentindo para o país e ainda mais violando a Constituição com o seu poder judicial numa atitude política clara. Ontem o presidente disse, com todas as letras, para o Alexandre de Moraes, o senhor está jogando fora das 4 linhas e vai pagar as consequências. Agora, eu digo o seguinte, não há mais legitimidade nesses poderes. Não há mais legitimidade nesses poderes. As pessoas que estão ali dentro tiraram a legitimidade delas mesmas. Eu não estou falando da instituição, eu estou falando das pessoas. Essa composição atual do TSE não tem mais legitimidade para continuar à frente do processo. Então, não dá para fazer arranjos.
Só uma coisinha, em vez do senhor, desculpa, Carlos, só interromper, mas em vez do senhor Rodrigo Pacheco querer votar essa estrovenga da lei que substitui a Lei de Segurança Nacional, que nada mais é do que uma lei de perseguição, ele devia estar com os seus pares vendo a questão do impeachment imediato do ministro Barroso. O país está diante de um escândalo tremendo, mas esse senhor, que é o mentor do Tribunal de Exceção da CPI, continua a conspirar contra o país e contra o povo brasileiro. Sou Rodrigo Pacheco.